dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos começar o nosso momento de culto nesse momento. Vamos nos concentrar agora na presença de Deus aqui, junto a gente vai poder cantar, adorar o Senhor e meditar mais um pouquinho ainda na sua palavra nessa manhã. Oremos agradecendo ao Senhor por podermos estar aqui nessa manhã. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, nesse domingo de manhã, ó Deus. Obrigado por cada vida que está aqui. E nós, alegremente, agora queremos prestar esse culto ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos resgatou. E o nosso coração se alegra em podermos nos reunir com os nossos irmãos e juntos rendermos louvor, adoração, render cânticos ao Teu nome, ó Deus. Que o Senhor seja louvado nessa manhã e durante todo esse dia, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Os
Amém. Esse é o nosso Deus que um dia nos resgatou e nos se revelou a nós de maneira salvadora. Quero convidar você a ler juntamente comigo um texto que está lá em Tito, capítulo 2, os versículos de 11 a 13, que nos lembra que o nosso Deus é quem nos resgatou e Ele pede que nós vivamos de uma maneira sensata, piedosa e justa e, acima de tudo, com esperança que um dia Ele voltará e Ele vai concretizar essa salvação em nossas vidas. Leamos esse texto que nos lembra dessa salvação maravilhosa que o Senhor nos entregou. Leamos juntos, vamos lá. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o nosso coração nessa manhã possa se encher dessa esperança, dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa esperança que nós aguardamos, que é a volta do nosso Senhor. Cantemos mais uma canção que nos remete a esse versículo também.
por esse momento de adoração, que nos lembra de coisas tão maravilhosas, ó Deus, da nossa salvação, que o Senhor se importa conosco, que nós não precisamos temer, que sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas e que o Senhor é o nosso amigo, ó Pai. Obrigado nessa manhã por o Senhor nos relembrar de coisas tão maravilhosas e que nos trazem esperança, aguardando a bendita volta do nosso Senhor Jesus, ó Pai. E agora nós queremos te pedir também pela Tua palavra que será nos trazida nesse momento. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós te amamos, queremos fazer a Tua vontade e assim como nós lemos nesse texto bíblico que refletimos agora há pouco, queremos viver de maneira santa, sensata e agradável a Tua presença, ó Deus. Esteja com os nossos corações nesse momento. É assim que oramos, agradecidos. Em nome de Jesus, nosso bom pastor e amigo. Amém. Amém. Convido a pregadora dessa manhã, então, Jennifer, que o Senhor possa usar a sua vida para falar aos nossos corações nessa manhã. Bom dia, irmãos e irmãs também. Espero que vocês estejam bem. Me foi dada essa missão hoje de compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Que seja uma bênção para as nossas vidas. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Aqui na minha Bíblia tem um título para esse trecho do 25 ao 34. Ensino sobre a preocupação. E eu acredito que o Senhor quer falar algo especial para a gente nessa manhã acerca disso. Então, Mateus 6, do 25 ao 34, diz assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como os lírios do campo, como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus, que veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Bom, para aqueles que não me conhecem e talvez não saibam, eu sou psicóloga. E como psicóloga, hoje eu vejo muito mais se falar sobre a ansiedade. O quanto ela está em alta, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Brasil está em primeiro lugar no índice de transtornos de ansiedades do mundo. E isso já há alguns anos. Então, acredito que a população brasileira é uma população que se preocupa muito, né? Porque a preocupação ela faz parte da ansiedade. A preocupação excessiva acaba trazendo dificuldades para a gente no nosso dia a dia. Então, ela é um componente central da ansiedade.
E eu acho que a gente pode concordar de que existem muitas razões para a gente se preocupar hoje em dia, certo? Inúmeras. E aí, uma pergunta que, de vez em quando, eu me deparo fazendo para os meus pacientes na clínica é: você acredita que dá para viver sem preocupação nos dias de hoje? E, de verdade, eu acredito que não. Eu acredito que não tenha como a gente não se preocupar em alguma instância. Mas eu também acredito que isso não seja o tema central desse texto. Eu acredito que Cristo, porque esse texto está dentro do Sermão do Monte, né, como a gente conhece, eu acredito que ele tinha outros pontos importantes a compartilhar conosco a partir dessa mensagem. E é nesse sentido que eu gostaria de caminhar com vocês por 3 importantes atitudes diante das preocupações: a graça, a misericórdia e buscar o reino de Deus e a sua justiça. O primeiro deles é a graça. Bom, acho que em todas as Escrituras a gente pode perceber a graça de Deus sendo manifesta de muitas formas. E a graça, ela é um favor imerecido. Ou seja, acredito que todos nós concordamos também que nós não somos merecedores. Mas Deus é gracioso. E Ele nos vê como valiosos. E Jesus cita isso nesse texto. Lá no versículo 26, ele fala, né? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Nós temos um valor que nem sempre a gente reconhece, mas nós temos um valor para Deus. E o nosso valor, ele não está naquilo que nós fazemos, mas está naquilo que nós somos. E graças a Deus por isso. Porque nem sempre a gente pode fazer alguma coisa, mas sempre podemos ser quem somos. E nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Então, nesse sentido, eu li um livro há alguns anos atrás que falava sobre a graça. E nesse livro, que se chama Maravilhosa Graça, o autor, ele trata a graça como o amor incondicional de Deus. E ele traz uma citação, em determinado momento do livro, que eu guardei comigo no coração com muito carinho. E de vez em quando eu preciso voltar para essa citação. E ele dizia assim: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Mais uma vez, não é sobre aquilo que nós fazemos. Se fosse, nós seríamos lançados no enxofre, irmãos. Mas é aquilo que nós somos. E em Gênesis diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, existe um valor em nós que a gente precisa reconhecer. Não com orgulho no coração, porque o coração orgulhoso, ele é um coração pecaminoso. Mas nós devemos entender que Deus, ele cuida de nós, porque ele enxerga esse valor em nós, um valor que ele mesmo colocou em nós. Então, é muita preciosidade, irmãos, que nós carregamos. E aí, recentemente, eu me deparei com uma história muito interessante. A história de uma pepita de âmbar. Não sei se os irmãos sabem o que é, mas
ela é uma resina de árvore antiga que se fossilizou ao longo de milhões de anos, transformando-se em uma gema orgânica endurecida e muito preciosa. E a história era dessa pepita sendo usada por uma senhora na Romênia como um simples peso de porta. Ela não fazia ideia do valor daquilo que ela tinha. E uma questão muito curiosa é que a casa dela foi assaltada e os assaltantes levaram coisas de pequeno valor e aquele simples peso de porta continuou lá. Ninguém olhou para ele como algo interessante ou importante. E aí essa pedra ela foi passada como herança e essa pessoa que recebeu como herança achou interessante, ficou meio intrigado e resolveu levar para fazer uma avaliação, para ver se realmente não era só uma pedra. E aí foi quando foi descoberto que não, que na verdade era algo preciosíssimo. Tão precioso que eles estimaram o valor em mais de 6 milhões. Irmãos, eu não tenho ideia do que é nem 1 milhão, quem dirá 6 milhões. Mas é muita coisa, né? E aquilo era usado como um simples peso de porta. E muitas das vezes a gente não percebe o valor daquilo que a gente carrega. Mas, para nossa alegria, o Senhor sabe. Ele não se esquece, ele não se confunde sobre isso. Ele sabe exatamente o valor que cada um de nós carregamos em nós. E nisso existe algo prático que a gente precisa pôr em ação na nossa vida. Porque esse valor não está só em mim, não está só na Paty, não está só no Juliano. Esse valor não é sobre eu ou você, esse valor é nós. Todos nós, todos aqueles que são filhos de Deus carregam esse valor. E às vezes, não só nós, mas os nossos irmãos também esquecem ou simplesmente nem sabem do tamanho da preciosidade que eles carregam. E nós podemos ser agentes graciosos na vida uns dos outros. Então, essa graça ela não é estendida só a mim ou só a você. Ela precisa ser estendida a todos. E nós precisamos levar essa mensagem. E o outro ponto, né, que eu falei é a misericórdia. Existe o olhar de cuidado de Deus sobre aquilo que nós realmente precisamos. E no versículo 32 ele fala isso. Ele já sabe daquilo que nós precisamos. Vamos combinar que a gente às vezes quer muitas coisas, inúmeras. Mas é o Senhor quem sabe do que nós de fato precisamos. E Ele cuida de nós. E a gente precisa se lembrar disso. E muitas das vezes, irmãos, quando a gente está excessivamente preocupado com diversas situações na vida, nós nos desesperamos. E o desespero é uma emoção interessante. Porque o desespero, ele faz a gente agir de forma impulsiva. Ele nos faz dizer coisas que, num lugar de sensatez, nós não diríamos. Nos faz agir de maneira que sensatamente também não agiríamos. Quantas vezes nós mesmos dissemos palavras duras, não somente movidos pela raiva, mas às vezes também pelo desespero. Palavras duras que às vezes a gente diz para o outro, em algumas situações até mesmo para Deus. E mesmo assim, Ele continua cuidando de nós, porque Ele é misericordioso. Ele sabe daquilo que nós precisamos. E
essas atitudes muitas das vezes nos levam a pecar. E a gente concorda que o pecado ele é algo grave. Ele é algo que nos leva à destruição. Ele é algo que nos encaminha para um lugar de morte. Enquanto Cristo nos dá vida. E como bem dito hoje na nossa EBD, um dia ressuscitaremos com Ele. Então, nós temos que ter o cuidado com essas atitudes movidas pelo desespero. Mas ainda assim, a gente não pode esquecer que Deus é misericordioso. E lá em Lamentações 3, diz assim, um trecho que eu acho incrível na Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, olha que rico isso. É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Nós, num momento e num lugar de desespero, a gente perde a confiança. A gente perde a confiança de que Deus pode agir naquela situação. Seja uma questão de saúde, seja uma questão de desemprego, seja uma questão de insatisfação na vida por algum motivo que seja. Mas Ele permanece cuidando de nós. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nisso nós podemos confiar. Então, a gente pode confiar em Deus, mesmo em meio às preocupações. E tem um outro texto, e esse está em Efésios 2, 4 e 5, que diz: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Graças a Deus por isso, irmãos. Mais uma vez, mais um trecho, deixando claro na Bíblia que não é sobre aquilo que eu e você podemos fazer, mas é aquilo que Ele faz. E no caso é aquilo que Ele já fez por nós. Mas aí eu estou me adiantando, vamos chegar lá. E o terceiro ponto é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E nesse texto, isso está como um mandamento. Lá no versículo 33. 33 mesmo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. É um mandamento ainda por cima com promessa. Então, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão dadas. E que coisas são essas? Ele mesmo diz no versículo 32, no finalzinho: Mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E eu achei muito curioso, porque se a gente voltar no capítulo 6 mesmo, quando ele fala sobre a oração, ele também diz, então é 2 vezes Jesus citando que Deus sabe do que nós precisamos. Ou seja, ele mesmo testificando de algo que nós podemos confiar. De que Deus sabe daquilo que eu e você e todos nós precisamos. E nem sempre vai ser aquilo que a gente quer. Nem sempre vai ser aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Mesmo que a gente se empenhe muito em achar argumentos para dizer que, não, é disso que eu preciso. Não, eu tenho certeza, é isso. Mas muitas das vezes, não é.
Então, nós devemos confiar e nos voltar àquele que sabe do que nós realmente precisamos e nos dá. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Por isso, nós podemos confiar de que nada nos faltará, de que as preocupações vêm, mas da mesma maneira que elas vêm, elas podem passar. Mas o Senhor e a sua palavra permanecerão para todo sempre. Então, nós podemos confiar nisso, meus irmãos. E nós temos o dever, como filhos de Deus, de confiar nisso. E também de proclamar isso. Porque nós aqui já sabemos dessas verdades. Às vezes só precisamos ser lembrados. Mas existem muitos dessa porta para fora que não sabem, que não fazem ideia do quão amado eles são, de que existe um Deus que cuida das suas necessidades e daquilo que eles realmente precisam, e que eles podem confiar, mesmo que todas as circunstâncias estejam apontando para o contrário. Então, nós podemos, devemos confiar nisso e precisamos proclamar isso. E, conversando com o Cacau, ele me disse algo uma vez que eu guardei como uma missão para a minha vida. Ele disse que nós não buscamos a justiça e o reino de Deus por medo, pelo medo do juízo, mas que nós devemos buscar pela confiança na sua graça. Então, nós não devemos buscar a justiça de Deus pelo medo de que, se não buscarmos, seremos consumidos, seremos levados à morte, seremos prejudicados de alguma maneira. Então, não é pelas consequências de não fazermos, mas é por confiar na sua graça. E essa graça nos foi manifestada através do sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é um ato de amor por cada um de nós. E também é um ato de misericórdia e graça. Deus queria restaurar o relacionamento com o ser humano. E para isso, ele precisava, de alguma maneira, nos tornar justos, porque ele é justo. E foi através do sacrifício de Cristo que isso se deu. Então, nós devemos olhar para a cruz como um sinal de amor, como um sinal de graça, como um sinal de misericórdia. Sinais esses que, mais uma vez, nós não podemos e não devemos guardar só para nós. É maravilhoso, é uma alegria, nós celebramos isso. Mas a gente tem o dever de não guardar isso só para nós. Nós precisamos estender isso. Relembrar aqueles que talvez se esqueceram no meio do caminho e mostrar para aqueles que ainda não se encontraram com essa verdade. Então, que hoje a gente saia daqui carregando essa mensagem da parte de Deus, carregando essa mensagem de graça e misericórdia, carregando essa mensagem de amor. Foi por amor que toda essa trajetória escrita de Gênesis a Apocalipse foi concretizada. E ainda há de se concretizar, porque tem momentos e situações que ainda não vivemos, mas viveremos quando Cristo voltar.
Então, que a gente carregue essa mensagem com graça e misericórdia, estendendo, reconhecendo que Deus tem esse olhar de cuidado e de amor para nós. E para aqueles que não são nós, mas também estão incluídos nesse nós. Então, que carreguemos essa mensagem com alegria, com amor e com esperança. Porque nós cantamos aqui hoje, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós esperamos com esperança, com alegria o retorno de Cristo. Em meio a isso, nós também teremos uns sofrimentos aqui e ali. Mas que a gente se lembre que, em meio às preocupações, nós podemos ter essas atitudes que elas nos lembrarão do Deus que nós servimos, nos lembrarão do Pai que nos ama, nos lembrarão do Filho que se sacrificou por nós, nos lembrarão do Santo Espírito que está conosco. Amém? Que essa mensagem enche o nosso coração de alegria e que nós possamos transbordar dessa alegria. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua misericórdia e graça. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Eu quero te agradecer porque o teu Santo Espírito nos direciona. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a verdade é que Cristo voltará. E essa esperança nós carregamos com alegria em nossos corações. Senhor, certamente momentos de angústia, de preocupação e de sofrimento fazem parte da nossa vida. Mas que tenhamos essas atitudes, Senhor. Atitudes de graça, de misericórdia, de buscar o teu reino e a tua justiça. Que nos lembremos que podemos achegar a ti, Senhor. Que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é gracioso. E o teu sacrifício na cruz, Jesus, nos lembra disso. Que sejamos movidos pela tua palavra e por aquilo que o Senhor quer concretizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço. E já te agradeço pela esperança da maravilha que está por vir quando o Senhor voltar para nos buscar. Senhor, que possamos ter um domingo de graça, que possamos viver esse dia com alegria, Senhor. E que possamos estar aqui à noite para te adorar novamente, para ouvir a tua palavra e sermos acolhidos pelas tuas verdades, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um ótimo domingo a todos. Deus os abençoe e até a noite. Amém?